com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula. Esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Vejam esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, inclusive as leituras diárias. Nós temos percebido que poucos irmãos têm acessado a leitura diária. Existe ali um áudio, uma meditação toda semana de cada uma das leituras diárias de toda semana. Isto irá também trazer subsídios para a sua aula. Também não acesse de acessar as redes sociais do portal Escola Dominical, o LinkedIn, o Facebook, o Twitter, porque lá nós colocamos links de outras pré-aulas, de outras videoaulas e de outros textos de apoio. E às 19 horas, horário de Brasília, assista a aula ao vivo, diretamente da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, aqui na sede, em São Paulo, onde nós podemos tirar as últimas dúvidas. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, acesse a sala dos professores do portal Escola Dominical, onde poderemos ali elucidar as suas dúvidas. Não há necessidade de cadastramento. O irmão, se não é cadastrado, o cadastramento está suspenso, irá constar como convidado. Coloque ali a sua identificação, uma pergunta mesmo, e nós, com prazer, iremos responder ao amado irmão, se estiver ao nosso alcance. Estamos neste terceiro trimestre de 2014, estudando o tema Fé e Obras, ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. O comentarista é o pastor Eliezer de Lira e Silva, pastor auxiliar nas Assembleias de Deus em Curitiba, na capital do estado do Paraná. E hoje estaremos estudando a lição de número 8, o cuidado com a língua. O presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso pastor aqui no Ministério do Belém, ele costuma dizer que Tiago é doutor em língua, porque é muito conhecida esta passagem que nós iremos estudar hoje da Epístola Universal de Tiago, referente ao capítulo de número 3, né? A primeira parte, os 12 primeiros versículos do capítulo 3 da Epístola Universal de Tiago, quando Tiago vai falar a respeito da língua. Antes, porém, de adentrarmos no estudo propriamente do capítulo 3 da Epístola Universal de Tiago, devemos relembrar algo que falamos no ano passado, no quarto trimestre de 2014, quando estudamos o livro de Provérbios, onde houve uma lição a respeito também do uso da língua, porque é um tema que sempre estava presente nos chamados livros da sabedoria judaica. Tanto o livro de Provérbios quanto o livro de Eclesiastes trazem muitas informações, muitos conselhos a respeito da utilização da língua. E por que esta preocupação a respeito da língua nos livros de sabedoria? Por que esta preocupação que Tiago tem para com a língua? Quando Deus criou o homem como um ser racional. Este é o diferencial do ser humano em relação às demais criaturas terrenas. Deus criou o homem com a capacidade de raciocinar, de pensar, de decidir. Deus criou o homem com um livre-arbítrio e criou o homem para dominar sobre a criação terrena. E é por isso que o homem foi dotado de razão, de vontade e de sentimentos. É isso que faz com que o homem seja diferente dos demais seres. E embora na loucura dos dias de hoje, em que o homem sem Deus e sem salvação procura de todas as maneiras viver como se Deus não existisse, a verdade é que somente o homem é racional, somente o homem é um ser moral, porque ele foi criado distintamente dos demais seres. Enquanto Deus criou os outros seres pelo poder da sua palavra,
para criar o homem, Deus moldou o barro, Deus deu-lhe uma alma e um espírito e o fez à sua imagem e semelhança. O homem, então, tem capacidade de pensar, de meditar, de agir conforme a sua vontade e as suas decisões, e não meramente por instinto. Foi por instinto. Portanto, o homem foi criado como um ser para dominar os outros. É o que nós vemos ali no livro do Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem para dominar sobre a criação terrena, e por isso o fez à sua imagem e semelhança. E como imagem e semelhança de Deus, Deus deu ao homem a capacidade de raciocinar e de ter vontade própria. E isso nós vemos lá em Gênesis 2 e 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava disjuntura que estivesse como diante dele. Como demonstração de que o homem era racional, era especial e tinha um poder de decisão, um poder de raciocinar, um poder de pensar, Deus disse a Adão para que ele desse nome aos outros seres. Ou seja, a linguagem, a língua, é a exteriorização da razão, da vontade, desta especialidade do homem com relação às demais criaturas terrenas. Deus mostrou ao homem que ele podia pensar, que ele podia raciocinar, através do ato de dar nome aos seres viventes sobre a face da terra. Ou seja, a língua, ela é a exteriorização da expressão da racionalidade do homem. É através da linguagem, é através da língua, é através da palavra que o homem demonstra a sua capacidade racional, demonstra a sua especificidade com relação aos outros seres, demonstra a sua imagem e semelhança de Deus. É por isso que a Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus aos homens, se preocupa tanto com a questão do uso da língua, porque a língua, ela é o membro que exterioriza o que nós somos, que demonstra que nós somos seres racionais, que nós somos seres morais, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A língua é o membro do corpo que exterioriza as faculdades da razão, da vontade e do sentimento, que exterioriza a nossa comunhão com Deus. Ou seja, é por meio da língua que a alma e o espírito se demonstram no ser humano. Não é à toa que entre os gregos a palavra logos quer dizer tanto razão quanto palavra. A palavra logos, em grego, da palavra logos vem a palavra diálogo, que é a conversa entre duas pessoas, mas também vem a palavra lógica, que é a parte da filosofia que estuda a forma do pensar humano. Quando nós dizemos isso não tem lógica, quer dizer, isso não está de acordo com o pensamento humano, com a razão humana. A palavra logos, portanto, significa tanto
palavra quanto razão. Por quê? Porque é através da palavra, através do falar, que o homem exprime a sua racionalidade. Daí porque o estudo da língua feito pelo irmão do Senhor, Tiago, é, sem dúvida alguma, algo que já vinha da tradição judaica, lá como nós vimos no ano passado, nos livros de Provérbios, de Eclesiastes, nos livros de sabedoria, é algo com que nós devemos nos preocupar, porque a língua é a expressão no corpo do homem interior, da alma e do espírito. Ora, se a alma e o espírito revelam-se através da língua, através da fala de alguém, o que nós percebemos, meus queridos irmãos, é que quando o homem pecou, ele logicamente perdeu o controle da língua. Com o pecado, nós nos separamos de Deus. E, portanto, aquela parte interna do homem, interior do homem, que é o espírito, que faz a ligação com Deus, ficou separada de Deus. E, por isso, está morta. O espírito está morto. Quando nós estamos em pecado, quando nós estamos separados de Deus, o nosso espírito está morto. Por quê? Porque ele está separado de Deus. E o trabalho do espírito é fazer a ligação com Deus. Então, nosso espírito já está morto quando estamos em pecado. Quando o homem peca, e ele tem a natureza pecaminosa herdada de Adão, porque quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 5, versículo 3, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Sete foi gerado à imagem e semelhança de Adão. Ele herdou a natureza pecaminosa dos seus pais. E essa natureza pecaminosa, que a Bíblia chama de carne, no Novo Testamento, a palavra grega sarx, esta carne, esta natureza pecaminosa, ela prevalece no homem, porque o homem, ao adquirir a consciência, peca. E em pecando, está separado de Deus. Porque o que faz divisão entre nós e Deus é o pecado. Como está escrito lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Quando nós pecamos, ao adquirirmos a consciência, a carne prevalece. A natureza pecaminosa prevalece, porque o nosso espírito está morto, porque está separado de Deus, está sem função. E a alma, que é a sede da nossa personalidade, da nossa individualidade, dos nossos sentimentos, da nossa vontade, da nossa razão, passa a andar segundo a carne, segundo esta natureza pecaminosa que existe em nós. E, portanto, a língua expressa esta vil situação do homem. A língua expressa esta situação terrível do homem. O homem escravizado pelo pecado. O homem escravo do pecado. O homem dominado pela carne e pela sua concupiscência. E a língua, ela expressa esta situação. E o homem não tem condições de mudar esta situação por si só. Porque Jesus disse, lá no capítulo 8 do Evangelho, segundo escreveu João, em verdade, respondeu-lhe Jesus, 8:34,
em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem escravizado pelo pecado, dominado pela natureza pecaminosa, pela carne, com o espírito morto, com a alma enferma e andando segundo a carne, o homem não tem condições de se libertar. Só Jesus pode libertar o homem. E o homem, nesta situação, ele não tem o controle da sua língua. A língua expressa o estado espiritual do homem. E o homem no pecado é escravo do pecado, dominado pelo mal, dominado pelo maligno. Ele não pode controlar a sua própria língua. A língua vai expressar este estado espiritual de pecado, este estado que leva o homem à condenação eterna, à perdição eterna. É isto que Tiago nos ensina. Lá no capítulo 3, no versículo 8, Tiago diz: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Este é o estado do homem no pecado, escravizado pelo pecado. O homem não tem como domar a sua língua, porque a língua é um membro do corpo que demonstra o estado espiritual da pessoa. O nosso comentarista, ele bem menciona o versículo da palavra de Deus, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 12, versículo 34. Jesus também traz este ensino quando ele diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A boca, a língua, a fala do homem expressa o seu estado espiritual. Jesus aqui diz: nós sendo maus, não podemos falar coisas boas. Nós sendo maus, só falamos o mal. Por quê? Porque, diz Jesus, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A língua é a expressão do estado espiritual do cristão. Ou de qualquer homem. Né? O estado espiritual do homem é demonstrado pela boca. E é por isso que Tiago passa a falar a respeito deste assunto. Nós vimos na lição passada que ele termina o capítulo 2 falando a respeito da necessidade da fé ser demonstrada por boas obras. Uma fé autêntica, ela só existe se for provada por boas obras. Da mesma maneira, o estado espiritual da pessoa é demonstrado pela fala. E ao iniciar esta continuação da necessidade de ações efetivas, atitudes, revelarem o que há dentro do homem, Tiago começa falando a respeito da responsabilidade, a grave responsabilidade de sermos mestres. Ele começa o capítulo 3 dizendo: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago, nós sabemos, era o pastor da igreja em Jerusalém, e seu escrito é tipicamente judaico. E Tiago, então, começa dizendo que aquele que quer ser mestre tem que lembrar que ser mestre é assumir
uma grave responsabilidade. Não é apenas ter uma boa posição. E, irmãos, devemos lembrar que entre os judeus, nos dias de Tiago, a posição de mestre era a melhor das posições que poderia haver. Aliás, até hoje, entre os judeus, e nós colocamos ali, em nosso esboço, um texto da Enciclopédia Judaica, onde mostra que a imagem do mestre é a posição do mestre, e a imagem do mestre é a melhor imagem, a melhor posição que pode existir na religião judaica em nossos dias. Tanto que o ministro judeu é chamado de rabino, não é um sacerdote. Rabino é a palavra rabi, que nós sabemos que significa mestre. São os mestres hoje que ensinam a palavra de Deus aos judeus. Os judeus hoje não têm sacerdotes em exercício, porque para que eles tenham o sacerdócio em exercício, eles precisam ter o templo, e o templo ainda não foi reconstruído. É o grande sonho do judaísmo. Mas enquanto o templo não é reconstruído, eles vivem apenas às custas dos mestres. E nos dias de Tiago, nos dias de Jesus, os mestres tinham uma grande importância. Aliás, os mestres assumiram uma grande importância entre os judeus no cativeiro da Babilônia. Quando da destruição do primeiro templo, os judeus se cercaram dos mestres. Foram os mestres que mantiveram viva a religião judaica. Foram os mestres que mantiveram viva a adoração a Deus, mediante o ensino das Escrituras. Por isso o papel dos mestres era importantíssimo nos dias de Jesus, nos dias de Tiago e até os dias de hoje. Tanto que a fase do judaísmo hoje é chamada do judaísmo rabínico, ou seja, o judaísmo dos rabinos, o judaísmo dos mestres, já que eles não possuem o templo. Esta importância dos mestres foi realçada após o cativeiro da Babilônia. No capítulo 7 do livro de Esdras, nós vamos ver a história de Esdras, este que foi aquele que implantou a supremacia dos mestres em Israel. Lá no capítulo 7 de Esdras está escrito o seguinte: este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também, e o versículo 10, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Lemos Esdras 7, 6 e 10. Através de Esdras, que não por acaso é conhecido entre os judeus como segundo Moisés, os mestres, os escribas, os doutores da lei, passaram a ter uma importância fundamental em Israel, entre os judeus. Eles eram o protótipo da santidade. Eles eram os responsáveis pela manutenção da identidade de Israel como povo escolhido de Deus, como a propriedade peculiar de Deus entre os povos. Eles eram tidos como o exemplo, a referência para todo o povo judeu. Vejam bem aqui que Esdras, ele primeiro preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Moisés mesmo, ele é chamado pelos judeus até hoje como Moshe Rabenu, ou seja, o nosso mestre Moisés. Moisés era considerado o maior dos mestres, aquele que havia visto Deus cara a cara. E esta conceituação de Moisés como o grande mestre é adotada pelo próprio Jesus. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 2, Jesus diz: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Jesus considera que a posição de mestre, de rabi em Israel, era a cadeira de Moisés.
porque Moisés sempre foi considerado o maior dos mestres judeus, tanto que ele é chamado como Moshe Rabenu. Jesus mesmo foi considerado mestre, e jamais Jesus repudiou este título. No episódio do mancebo de qualidade, quando o mancebo de qualidade chama Jesus de bom mestre, Jesus não recrimina o uso da palavra mestre, mas ele diz: por que me chamas bom? Em várias passagens, nós colocamos aí em nosso esboço, Jesus era considerado mestre, era chamado de mestre, porque demonstrava ter um amplo conhecimento das Escrituras. Agora, havia uma diferença entre Jesus e os mestres dos seus dias, e os escribas e os fariseus. O próprio Jesus demonstra esta diferença. Lá em Mateus, capítulo 23, no versículo 3, nós já lemos o versículo 2, mas no versículo 3, Jesus diz: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. A diferença entre Jesus e os demais mestres é que Jesus vivia aquilo que ele ensinava. Ele primeiro fazia e depois ensinava. É o que nós lemos lá em Atos, capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Já os doutores da lei, os escribas dos seus dias, eles ensinavam, mas não faziam. Olha o que Jesus diz: não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. É por isso que Tiago começa a falar da língua dirigindo-se aos mestres. Lembrando aos mestres que na igreja a coisa era diferente do que no templo de Jerusalém, do que entre os saduceus, os fariseus. Porque o mestre, ele primeiro precisa fazer para depois ensinar. Porque ele tinha que imitar a Jesus Cristo, que primeiro fazia e depois ensinava. Porque Jesus é o mestre por excelência. Todos nós somos seus discípulos, ou seja, seus alunos. Foi o que o próprio Jesus disse lá em Mateus, capítulo 23, versículo 8. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Tiago, falando que a fé precisa ser demonstrada por obras, dirige-se aos mestres da igreja e diz para eles: olha, se vocês querem ser mestres, vocês precisam ser exemplo, ser referência, porque vocês vão ser objeto de mais duro juízo. Se vocês querem ser mestres, vocês devem ser imitadores de Cristo. Todo crente deve fazer aquilo que diz crer, mas muito mais o mestre. O mestre é aquele que fala para o povo, é aquele que ensina o povo. E por isso o mestre, ele tem que ser exemplo, ele tem que ser referência. O mestre tem que ser como o apóstolo Paulo, que lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 e 2, diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Paulo, irmãos, é o modelo de mestre que tem que haver na igreja. Esse mestre que diz Tiago. O mestre, ele primeiro precisa imitar a Cristo e ter uma vida tal que ele possa dizer para os seus alunos: em me imitem, porque eu estou imitando a Jesus. E Paulo diz que os coríntios, eles lembravam de Paulo, da maneira de ser de Paulo, da maneira de viver de Paulo. E aí, então,
pelo exemplo de Paulo, eles cumpriam aquilo que Paulo havia ensinado. Professor da escola bíblica dominical, você é um mestre na igreja. Você deve ser exemplo, deve ser referência. Não seja professor da escola dominical. Não esteja diante de alunos se você não pode ser imitado. Se você não é um imitador de Cristo Jesus. É muito grande a responsabilidade que está para os mestres na igreja. Nós temos que ser exemplo, referência. E se nós desviarmos o povo, se o povo vier a nos imitar e pecar por causa disso, o nosso juízo será muito maior do que o dos nossos alunos. Tiago, mais uma vez, mostra que a fé não pode ser uma fé de palavras, mas tem de ser uma fé de obras. O mestre não pode apenas falar, ele tem que viver para depois falar. Seguindo aqui a linha de Esdras. Vamos ler mais uma vez. Esdras, primeiro, preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor. Segundo, cumpriu a lei do Senhor. E só em terceiro lugar, ensinou a Israel os estatutos e os preceitos. O mestre, ele deve primeiro preparar o seu coração para buscar a lei do Senhor. Ter uma vida de meditação nas Escrituras, ter uma vida de oração, ter uma vida de busca do poder de Deus. Depois ele tem que cumprir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Só então ele pode abrir a sua boca para ensinar a palavra de Deus. Foi assim que Esdras fez. Por isso ele é chamado segundo Moisés. Foi assim que Jesus fez. E é assim que nós devemos fazer. Tiago não muda de assunto. Ele está falando da fé que se manifesta pelas obras. Que a fé não pode ser apenas de palavras, apenas dizeres vazios. E por isso ele se dirige aos mestres, para lembrar que eles, mais do que ninguém, por ocuparem uma posição honrosa e de destaque no meio do povo de Deus, devem ser exemplo de vida, devem ser imitados pelo seu proceder. A sua fé deve ser imitada. E o que é uma fé imitada? Não é um dizer imitado. Não é repetir jargões ou frases de efeito. Mas sim ter um comportamento de acordo com a palavra de Deus. E por estar falando sobre a fala, sobre a palavra, que é a ferramenta utilizada pelo mestre, Tiago, então, começa a falar a respeito da língua. Ele diz que a fé não é uma fé meramente de palavras. Ele diz que o mestre não pode apenas falar, ele tem que viver aquilo que fala. E por isso, ele vai nos falar a respeito da língua. E começa Tiago, continuando então, e agora aprofundando a respeito da necessidade do controle da língua, dizendo o seguinte, no versículo 2 do capítulo 3 de Tiago: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago parte da afirmação de que todo homem é imperfeito. Mais uma vez, Tiago vai nos dizer que o ser humano é imperfeito e que ele deve caminhar para a perfeição. Mais uma vez, nesta epístola, Tiago vai nos dizer que a vida cristã é um caminhar em direção à perfeição. Perfeição que é um limite inatingível, mas para o qual nós sempre iremos nos aproximar. O que é ser crente nesta terra, para Tiago, é caminhar rumo à perfeição.
E para caminhar rumo à perfeição, eu não posso tropeçar em palavra. Eu preciso ter o domínio da língua. O que Tiago nos ensina aqui? Ele nos ensina que o controle da língua é uma segurança que nós temos de que estamos indo em direção ao céu. Para termos uma vida correta diante de Deus aqui na terra, nós precisamos controlar a nossa língua. O domínio da língua pelo Espírito Santo é uma segurança que Deus nos dá de que nós iremos perseverar até o fim e sermos salvos. Daí a preocupação de Tiago com a língua. Daí a nossa preocupação e a nossa vigilância para que o nosso falar seja controlado pelo Espírito Santo. Como nós dissemos no início da aula, a língua, ela expressa o interior do homem. E é por isso que a língua precisa estar dominada pelo Espírito Santo. Quando a língua é dominada pelo Espírito Santo, isto é um sinal de que todo o nosso ser está dominado pelo Espírito Santo. A língua é o último membro do corpo que é dominado pelo Espírito Santo. O evangelista Luiz Henrique de Almeida Silva, da Assembleia de Deus Imperatriz, o pioneiro das videoaulas na internet, que sempre tem colaborado com o portal Escola Dominical, ele diz que não é à toa que o batismo com o Espírito Santo tem como sinal o falar em línguas estranhas. Porque a língua é o último compartimento, o último membro do corpo humano que é dominado pelo Espírito Santo. Quando a pessoa é cheia pelo Espírito Santo, a língua se rende ao Espírito Santo. E por isso nós falamos em línguas estranhas. Tem total razão este grande mestre, este grande obreiro da nossa igreja em nossos dias. A língua, ela é a expressão do homem interior. E somente quando nós fomos dominados pelo Espírito Santo, somente quando nós somos dominados pelo Espírito Santo, é que a língua passa a ser controlada pelo Espírito Santo. Eu e você não podemos domar a nossa língua. Nós já lemos aqui Tiago 3:8. Para que sejamos dominados pelo Espírito Santo, primeiro, depois a nossa língua será controlada por ele. Só Deus pode domar a nossa língua, porque ela é a expressão do nosso interior. E só se nós nos rendermos ao Senhor totalmente, é que a nossa língua será dominada pelo Senhor. É que a nossa língua será controlada. E com a nossa língua controlada, nós podemos andar seguros e firmes rumo à perfeição, rumo ao céu. Em Mateus 15, capítulo 15 de Mateus, Jesus nos fala a respeito desta circunstância. Jesus diz, 15:11 de Mateus, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Versículo 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus deixa bem claro que a boca é a expressão do coração. O coração aqui é o homem interior, a alma e o espírito. A língua, a fala, exterioriza o que existe dentro do homem. E só quando o interior do homem for totalmente dominado pelo Espírito Santo,
é que a língua falará coisas boas, é que a língua abençoará, é que a língua glorificará a Deus, porque todo o nosso homem interior estará dominado pelo Espírito Santo, estará em comunhão com Deus. Teremos uma nova criatura e a carne será crucificada com Cristo. Aí sim a língua estará sob controle. Aí sim a língua estará sob domínio e servirá para a bênção, e nós seremos uma bênção às pessoas. Mas para isso, antes, nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo. E é por isso que Tiago, usando da forma costumeira dos sermões judaicos, irá nos trazer o ensino a respeito da língua através de ilustrações, como costumavam e costumam fazer até hoje os mestres judeus. Para demonstrar que o domínio da língua é essencial para que nós tenhamos o domínio de todo o corpo, Tiago nos traz 3 ilustrações. A primeira ilustração, ele compara a língua com o freio na boca dos cavalos. Aquele freio que é colocado na boca dos cavalos é pequeno, é colocado simplesmente na boca dos cavalos, mas aquele freio refreia todo o animal. Quando você puxa o freio na boca do cavalo, você freia o próprio cavalo. O freio é pequeno, mas ele tem o poder de refrear o corpo inteiro do animal. É o que acontece com a língua. Ela é um pequenino membro, mas ela pode refrear todo o corpo do homem. A língua dirige todo o homem. Por quê? Porque a língua é a expressão do homem interior. E é o homem interior quem controla o corpo. O corpo é o que nós vemos, o corpo é o que mantém contato com o mundo exterior. Mas é o homem interior, a alma e o espírito, que levam o corpo e fazem do corpo ou um instrumento de justiça ou um instrumento de iniquidade. Paulo escrevendo em Romanos, e mais uma vez aqui vemos Paulo concordando com Tiago na Epístola aos Romanos. No capítulo 6, ele nos fala desta realidade. Ele diz o seguinte, no capítulo 6 de Romanos, no versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O corpo ele pode servir de instrumento de iniquidade ou de instrumento de justiça. Ele pode ser um instrumento de pecado ou um instrumento de justiça. E Tiago diz, quando nós nos deixamos dominar pelo Espírito Santo, quando o nosso homem interior é dominado por Deus, a língua é controlada e ela refreia todo o corpo. E o corpo passa a ser usado como instrumento de justiça. Nós apresentamos a Deus os nossos membros como instrumentos de justiça. E não apresentamos o nosso corpo como instrumento do pecado. Mas se o nosso homem interior não é dominado pelo Espírito Santo, se nós temos ainda o homem carnal, o velho homem, este velho homem faz com que a língua nos leve às paixões infames, nos leve
ao descontrole e nós passamos a usar o nosso corpo como instrumento do pecado. Olha o que diz Paulo aqui, no capítulo 6, versículo 6 de Romanos. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se nós somos carnais, se a nossa natureza pecaminosa não foi crucificada com Cristo, se ela está livre, leve e solta, se ela domina o nosso interior, aí a nossa língua é usada pela carne e ela não refreia o corpo e nos leva para a perdição eterna, para o pecado. E nós usamos o nosso corpo como instrumento do pecado. Então, nesta primeira ilustração, Tiago nos mostra que a língua é como freio na boca dos cavalos. Se ela estiver controlada pelo Espírito Santo, e isso só acontece se o nosso homem interior estiver dominado pelo Espírito Santo, aí ela impede que o nosso corpo seja instrumento do pecado. E o nosso corpo será instrumento da justiça, porque refreia todo o corpo. Mas se a carne ainda estiver prevalecendo, se nós não somos dominados pelo Espírito de Deus, se a natureza pecaminosa domina o nosso homem interior, a nossa língua leva o nosso corpo para ser instrumento de pecado. Através do corpo, nós pecaremos e estaremos espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados. Porque o homem carnal, o homem pecador, o homem sem salvação, ele anda segundo a vontade do diabo. É o que Paulo escreve lá em Efésios, no capítulo 2. Ele diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Se nós estamos fazendo a vontade da carne, se nós somos filhos da desobediência, a língua não é freada, não é controlada, não é domada. E o corpo faz a vontade do mal, faz a vontade do diabo, faz a vontade do mundo. Nós andamos como os outros andam. Somos filhos da desobediência, somos filhos da ira. Mas Tiago traz uma segunda ilustração. Ele compara a língua com o leme das naus, das embarcações, dos navios. Ele diz que o leme, que é pequenino, mas que dá a direção do navio, por maior que seja o navio, um transatlântico enorme, ele tem um leme bem pequeno em relação ao seu tamanho. Mas é o leme que, guiado pelo piloto, dá a direção do navio. O navio vai para onde o leme manda. Por maior que seja o navio e por menor que seja o leme dá a direção do navio. A língua dá a direção do nosso ser. Como expressão do homem interior, a língua mostra se estamos indo para o céu ou se estamos indo para o inferno. Porque só há dois caminhos. O caminho da salvação e o caminho da perdição. Se nós nos deixamos dominar pelo Espírito Santo, se o nosso homem interior está em comunhão com Deus, a língua controlada pelo Espírito de Deus nos leva para o céu.
Porque o Espírito Santo está conduzindo a igreja para o encontro de Jesus. É por isso que a última oração da Bíblia diz, e o Espírito e a esposa dizem, vem. O Espírito Santo está conduzindo a igreja ao encontro com o seu noivo nas nuvens naquele grande dia. Mas se eu não sou dominado pelo Espírito Santo, a língua me conduz para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. Por isso que Tiago diz, no capítulo 3 de Tiago, ali no versículo 6, a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Inflamada pelo inferno, se a natureza pecaminosa, se a nossa carne domina em nós, a língua ainda é inflamada pelo inferno e nos leva para lá. A língua é como o leme. Ela nos dirige para o céu ou para o inferno. Mas Tiago também compara a língua com o fogo. É a terceira ilustração de Tiago. Ele diz, a língua é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Quando se fala que a língua é um fogo, e ele diz assim, que incendeia, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia, no versículo 5. Isso me faz lembrar, irmãos, as notícias que nós vemos normalmente nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, na Austrália, mas mesmo aqui na região do Cerrado, no Brasil, em épocas de muita seca, aqueles grandes incêndios florestais. É alguém que joga uma bituca de cigarro, é alguém que joga alguma fagulha de fogo e se torna aquele incêndio que causa prejuízo enorme. É muito comum nós vemos no noticiário, principalmente na Califórnia e na Austrália, que cidades inteiras são evacuadas, milhares e milhares de soldados, de bombeiros são acionados, milhares e milhares de litros lançados, inclusive por aeronaves, são colocadas e o incêndio dura dias e dias com enorme prejuízo na vegetação, com a destruição de tudo que está ao alcance. É esse fogo destruidor do incêndio que é comparada à língua. A língua, se ela está numa região de sequidão, inflamada pelo inferno, ela devasta, ela destrói, ela causa um prejuízo enorme, que muitas vezes milhares de pessoas sofrerão. É aí, irmãos, que nós vemos a comparação que Tiago faz. Para que o fogo do inferno possa provocar um incêndio na vida de alguém, é preciso que haja sequidão. Os irmãos vejam que todos esses incêndios ocorrem em época de seca, em época que não tem chuva, que não tem umidade. A língua, ela só causa destruição na vida de alguém se ela encontra um ambiente de sequidão espiritual. É preciso que o homem interior esteja seco, que não haja umidade para que a língua possa causar a destruição quando inflamada pelo inferno. E isto nos faz lembrar o mais famoso dos salmos, o Salmo de número 23, Salmo de Davi, onde Davi diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Para que a língua não seja um fogo destruidor, ainda que inflamada pelo inferno, eu preciso estar e ter a Deus como meu pastor. Ser por Ele guiado, ser por Ele cuidado, ser por Ele conduzido, estar no seu aprisco. Por quê? Porque o Senhor sempre me faz deitar em verdes pastos. Se os pastos são verdes, se Ele me guia às águas tranquilas, se Ele refrigera a minha alma, eu não estou num ambiente de sequidão. Eu estou no lugar de umidade espiritual. E nos pastos verdejantes, as águas tranquilas, e com a alma refrigerada, o fogo do inferno não consegue causar um incêndio. Então, para que eu tenha a minha língua controlada pelo Espírito Santo, para que a língua não proporcione a minha perdição, eu tenho que me deixar deitar nos verdes pastos. A expressão do salmista é: deitar-me faz. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ou seja, eu tenho que abrir mão de mim mesmo. Eu tenho que me negar a mim mesmo. Renunciar a mim mesmo. Anular o meu eu. E deixar que o Senhor me coloque nos verdes pastos. Sem a renúncia de nós mesmos. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O Senhor era o pastor de Davi e o Senhor só será o nosso pastor se nós o seguirmos. E para segui-lo, precisamos renunciar a nós mesmos. Enquanto eu tiver um pouco de eu, enquanto eu quiser prevalecer a minha vontade, a carne me dominará. A língua será inflamada pelo inferno e eu estarei num ambiente de sequidão. E a língua fará um grande estrago, porque no ambiente de sequidão, uma pequena fagulha de fogo se transforma num grande incêndio. Mas se eu me negar a mim mesmo, me entregar a Jesus, Ele me leva para os verdes pastos. Lá existe água, lá existe o refrigério da minha alma. Eu terei um ambiente de umidade espiritual. E ainda que o inferno inflame a língua, ela não produzirá dano algum. Por quê? Porque não há como haver um grande incêndio num bosque que está úmido, que está refrigerado, que está com água. Não há como acontecer isso. Este refrigério da presença de Deus é resultado da nossa comunhão com Deus. Pedro, pregando lá após a cura do coxo da porta formosa do templo, ele diz lá em Atos, capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Se eu me arrependo dos meus pecados, se eu mudo de direção de vida, se eu entrego a minha vida ao Senhor, se eu passo a fazer a vontade dEle, se eu passo a obedecer-lhe, Ele me leva aos verdes pastos. Ele me guia às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. E assim a minha língua
não será inflamada pelo inferno, porque qualquer fogo do inferno irá apagar, porque eu não estou num ambiente de sequidão espiritual, eu estou num ambiente do refrigério da presença de Jesus em mim. É assim que nós controlamos a nossa língua, irmãos. Nos deixando entregar na vontade de Deus, renunciando a nós mesmos, tomando a nossa cruz. Porque quando nós tomamos a nossa cruz, nós crucificamos a nossa carne com Cristo. E ela já não pode prevalecer. Nós já não andamos segundo a carne, nós agora andamos segundo o Espírito, porque o Espírito está ligado com o Espírito de Deus, e ele clama em nós dizendo que somos filhos de Deus. E assim nós teremos a língua controlada por Deus, pelo Espírito Santo. E assim nós teremos a firmeza e a segurança de que estamos indo para o céu. Mas, quando também nós vemos que o Senhor nos faz deitar nos verdes pastos, nós vemos também que Ele nos coloca nos verdes pastos para que nos alimentemos. Ele nos coloca junto às águas tranquilas para que nós bebamos da água. Ou seja, é através da palavra de Deus, da meditação da palavra, do cumprimento da palavra, ouvindo a palavra, que nós iremos manter a umidade espiritual e impedir que a língua destrua a nossa vida espiritual e a vida de outros homens. Através da palavra de Deus é que nós iremos manter a umidade espiritual e impedir que a nossa língua seja controlada pela carne e venha a causar um grande incêndio. O Senhor nos faz deitar nos verdes pastos e beber das águas tranquilas. O que é isso? É nos alimentar diária e continuamente da palavra de Deus. O ensino de Deus, a doutrina, a sã doutrina, ela mantém a umidade espiritual. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, no último cântico de Moisés, é dito o seguinte no versículo 2: goteje a minha doutrina como a chuva, destilhe o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. É a palavra de Deus que nos mantém úmidos. É a palavra de Deus que impede que dentro de nós se crie um ambiente de sequidão espiritual que levará a língua a ser inflamada pelo inferno e a destruir a nossa vida espiritual e a destruir os outros também. Eu preciso da palavra de Deus. Irmão, nós não vamos à escola dominical, aos cultos de ensino, nós não lemos a Bíblia para sermos doutores em divindade, para sermos mestres. Não! Nós precisamos da palavra de Deus para sobreviver, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E sem esta palavra, nós não teremos umidade espiritual. Sem esta palavra, nós iremos ser inflamados pelo inferno e destruirmos a nós e aos outros. Eis a importância da palavra de Deus. A língua revela quem nós somos. A língua precisa ser controlada, mas o homem não pode controlá-la. Ele deve se entregar a Cristo. E Cristo, pelo Espírito Santo, domará a nossa língua e impedirá que a nossa língua seja utilizada para a destruição das pessoas. E é este o último aspecto que Tiago fala quando está a dizer a respeito da língua. A língua, ela não pode ter ambiguidade. A língua, ela
não pode servir para abençoar e para amaldiçoar. A língua, ela não pode a um só tempo jorrar água doce e água salgada. Tiago aqui nos mostra que a língua ou é controlada por Deus, ou é controlada pela carne, pelo pecado, pelo maligno. Não adianta eu bendizer a Deus e Pai e amaldiçoar o próximo. Tiago, ele é bem claro quando ele diz isso. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Quando isso acontece, quando eu louvo a Deus, bendigo a Deus, mas ao mesmo tempo eu amaldiçoo o próximo, isso é sinal de que a minha língua está dominada pelo mal, pelo maligno. Mais uma vez, Tiago vai nos mostrar que a aparência de religiosidade é uma ilusão, é um engano. Se eu realmente sirvo a Deus, se eu participo da natureza divina, eu sigo a lei real, que é o amor ao próximo, nós vimos isso na aula passada, Tiago 2:8. Então, se eu estou em comunhão com Deus, e se Deus ama a todos os homens, eu também amo a todos os homens. E se eu amo a todos os homens, o meu falar é de amor ao próximo. Eu nunca vou amaldiçoar o próximo. Eu só posso bendizer o próximo. Por quê? Porque eu participo da natureza divina. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Se eu tenho uma fé meramente de palavras, eu vou bendizer a Deus e vou amaldiçoar o próximo. Mas se eu tenho uma fé autêntica, se eu sou dominado pelo Espírito Santo, este Espírito que derrama o amor de Deus em nosso coração, como diz Paulo lá em Romanos 5:5, eu então amo o próximo. Porque João, fazendo coro a Tiago aqui, ele vai escrever com muita proficiência, lá em 1 de João 4:19. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Se a minha língua bendiz a Deus e Pai, mas amaldiçoa o próximo, é porque eu sou um mentiroso. Eu uso palavras que não podem de forma alguma representar o que eu tenho no meu interior. Porque eu amaldiçoo o próximo. E quem amaldiçoa o próximo é o homem carnal, é o homem egoísta, é o homem soberbo, é o homem orgulhoso. Quem amaldiçoa o mal é alguém que não pensa senão em si próprio. Portanto, é um homem carnal. Portanto, é um homem pecaminoso. Porque Paulo, escrevendo na sua última carta, em 2 Timóteo, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os irmãos, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Este é o tipo do homem que bendiz a Deus e Pai e amaldiçoa o próximo. É um homem carnal, é um homem que é amigo dos prazeres, é um homem que é arrogante,
que é egocêntrico, é o homem que não matou o eu. E se não matou o eu, este eu tem uma língua controlada pelo maligno. E por isso ele amaldiçoou o próximo. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele disse que aquele que fala mal do outro é homicida. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, e raca quer dizer imbecil, louco, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. E João também segue esta mesma toada. Lá na primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Quando nós nos deixamos dominar pela carne, este homem carnal, este homem no pecado, é exteriorizado pela língua. E a língua vai ser inflamada pelo inferno. E a língua vai matar o outro. Aquele que aborrece o seu irmão é homicida. Homicida não é só aquele que dá um tiro numa pessoa e a mata fisicamente, mas aquele que, através do seu falar, mata a dignidade, a honra, o respeito do outro. E é assim que a Bíblia diz, e Tiago diz, que a língua é inflamada pelo inferno. Porque o trabalho do diabo é matar, roubar e destruir. E uma língua inflamada pelo inferno, num ambiente de sequidão espiritual, ele faz um grande incêndio, ele mata, ele destrói, e ele rouba a dignidade e a vida, não só daquele que fala, que é dominado pelo pecado, mas do seu próximo. Não é possível de uma mesma água sair, de uma mesma fonte sair água doce e água salgada. Não é possível, diz Tiago, de uma videira tirarmos figos ou de uma figueira tirarmos uvas. Não é possível de uma mesma fonte sair água doce e água amarga. Não é possível que alguém que bendiga a Deus e Pai e amaldiçoe o próximo seja um salvo. A língua revela o que está no nosso interior. E se nós deixarmos que a nossa língua seja dominada pelo Espírito Santo, se nós nos entregarmos a Cristo, se nós nos deixarmos levar aos verdes pastos, se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, se nós andarmos segundo o Espírito, a nossa língua será motivo de bênção. Nós bendiremos a Deus e Pai, mas bendiremos também o próximo. Não só abençoaremos o próximo, mas seremos uma bênção para nós. Porque foi esta promessa que Deus deu a Abraão. E tu serás uma bênção. E a descendência de Abraão, que é Cristo Jesus, fez benditas todas as famílias da terra. E nós, agora que somos de Cristo, também somos descendência de Abraão. Nós fomos salvos para tornar benditas todas as famílias da terra. Nós fomos salvos para ser uma bênção para os homens. Por isso, deixemos que a nossa língua seja dominada pelo Espírito Santo. Deixemos que o nosso ser seja dominado pelo Espírito Santo. Aí a nossa língua será controlada pelo Espírito Santo. E nós seremos fonte de bênçãos e bênçãos para todos.